Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós essa noite. Amém. A gente vai dar continuidade àquele estudo que Niles começou a dar na macro passada, cujo tema foi Somos do Senhor. E muitas coisas a gente sabe aqui na nossa mente. Muitos versículos daquele a gente sabe, quase que decorados. Mas o problema está na nossa prática. Como trazer aquilo que está aqui no meu pensamento para uma prática de vida, para uma verdade encarnada? Essa é a nossa maior dificuldade. A gente ouve, entende, dá glória a Deus, às vezes chora, mas aquilo precisa se tornar verdade de uma vida transformada por aquela palavra. E, para isso, a gente precisa de uma revelação do Senhor. E eu pedi muito ao Senhor que essa noite Ele que Ele traga revelação para cada um de nós, que a gente entenda com o coração o que o Senhor quer nos ensinar, e que essa noite a gente dê um passo em direção a essa transformação, a isso que Deus deseja, que a gente viva de verdade, viver o Evangelho de verdade, viver o Evangelho na verdade, que o Evangelho não sejam pensamentos, não sejam ideias, não sejam reuniões, não sejam cultos, mas a vida de Cristo encarnada em nós, uma vida de obediência à palavra de Deus. E eu gostaria de começar. Nosso tema é esse, Somos do Senhor. Vamos ver se funciona cá. Olha, ok. Nós vamos começar com esse versículo de Romanos 11, 36, que eu digo assim, que esse é o texto áureo da minha vida. Se você está no WhatsApp, é esse versículo que está. Versículo 11, Romanos 11, 36, que diz assim: porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos olhar ali para aquela palavra. Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Olhando lá, vamos fazer uma interpretação de texto, mas uma interpretação espiritual. De quem é todas as coisas? Eu quero a resposta. De quem é? Dele quem? De quem? De Jesus. E por meio de quem são todas as coisas, gente? Por meio de quem? De Jesus. E é para quem todas as coisas? Jesus. É por meio, é para Jesus. Todas as coisas é para Ele. E quando a gente fala todas as coisas incluem todas as coisas. Olha em sua volta aí, o que é todos? O que significa todas as coisas? E olhe para você mesma, para você mesmo. Inclui você. Você é dele, é de Jesus. Você é para Jesus. E você vive por meio de Jesus. Essa é uma verdade que precisa ser, que o Espírito Santo traga como revelação para nós essa noite. Mais um versículo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nenhum de nós vive para si mesmo. Quem vive para si mesmo? Pensa aí, quem é que vive para si mesmo? Eu quero a resposta. Quem é que vive para si mesmo? Nenhum de nós. Nenhum de nós. E quantas vezes pensamos que nós vivemos para nós mesmos? Que a nossa vida é nossa. Quem morre para si mesmo? Quem morre para si mesmo? Ninguém. Ninguém, diga, ninguém. De quem nós somos? Pode dizer do Senhor.
responda mesmo. De quem nós somos? Do Senhor. Olha quanta verdade que precisa ser experimentada no nosso espírito. Mais um versículo. Breve. Pronto. Ali, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que, olha, gente, olha o que Paulo está falando para você, para mim. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Você recebeu de Deus o seu corpo? E que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados. Vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Mais um teste de interpretação de texto. De quem vocês receberam este corpo? De Deus. Seu corpo é santuário de quem? Olha, o seu corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Quem não se pertence, eu não sei nem se está certo, se é assim. Quem não se pertence a si mesmo. Diga ninguém. Ninguém. Você não se pertence. Essa é uma verdade, você não se pertence. Diga, eu não me pertenço. Se vocês, Paulo perguntou assim, será que vocês não sabem? Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Tá? Agora não tem mais desculpa. Vocês estão sabendo que esse corpo aqui foi dado por Deus e que nele mora o Espírito Santo. Que você foi comprado. Ei, você é propriedade. Eu sou comprado. Comprado. Você pertence ao Senhor. E essas verdades têm que ser verdade em você. Verdade vivida, verdade encarnada. Ainda diz assim, ó. Já lemos, né? O que essas verdades nos levam a pensar e viver na prática? E sabendo disso, dessas coisas que nós lemos agora, que agora vocês já sabem, um dia não vai ter desculpa e dizer, Senhor, eu não sabia. Aqui ninguém vai ter desculpa. Agora que vocês já sabem essas verdades, o que leva você a pensar e a viver na prática? Vamos lá? O que é na prática isso diz para a gente? Então, tudo o que eu tenho é dele. Diga comigo, tudo o que eu tenho é dele. Agora você já sabe que é. Mesmo que você diga, não, Fernando, só metade da minha vida, só... Não, tudo. E se tudo é dele, por que trato as coisas como se fossem minhas e eu não posso perdê-las? Você vê que, às vezes, há sei lá, parece que está dissociado, parece não, dissociado do pensamento da prática. Eu digo que tudo é Senhor, tudo é dele, eu sou dele. Mas eu retenho, senão isso aqui é meu. Isso aqui eu dou, mas isso aqui eu retenho, isso aqui é meu. Quer dizer, tem alguma coisa aí que eu chamo de falta de revelação, falta de luz dessa verdade de Deus na nossa vida, que o Espírito Santo vai trazer para a gente essa noite. Queridos, nós somos somente mordomos das coisas que Deus nos confiou. Nós somos mordomos do nosso corpo. Nós somos mordomos de todos os recursos materiais que o Senhor confiou em nossas mãos. Nós somos, a Bíblia ainda chama de administradores dos recursos de Deus. Nós administramos a nossa vida. Ele confiou uma vida para cada um de nós. Determinou um tempo para cada um de nós. Dá recursos para todos nós. Diferentes para todos nós. E Ele quer que a gente administre esses recursos que são dele. E que um dia nós vamos prestar contas dos recursos
da maneira como administramos os recursos de Deus, que Deus deu para as nossas vidas. Quais são esses recursos? A gente vai falar quais são os recursos que precisamos administrar. É disso que eu quero que a gente bata um papo agora. Quais são esses recursos? Vamos pensar em alguns dos recursos. O primeiro é o tempo. O tempo Deus deu para cada um. Não sabemos quanto tempo temos. A Bíblia fala que a nossa vida é como um sopro. A gente não sabe do dia de amanhã, um dia por vez, doce Jesus, que Ele nos ensine a viver um dia de cada vez. Porque o ontem já foi, o amanhã pode nunca chegar. Isso é verdade para qualquer um de nós. Então, temos um tempo para administrar. E tempo é vida. Tempo é vida. A maneira como eu utilizo o meu tempo, é essa qualidade da minha vida. Se eu administro bem o meu tempo, se eu uso o tempo para as coisas com propósito, que edificam, que me façam crescer, eu vou viver uma boa vida. Se eu perco tempo, eu estou jogando vida fora. Tem um versículo, que eu acho que eu coloquei aqui é Efésios 5, que Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como loucos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir o tempo? Quem sabe? Remir é aproveitar ao máximo cada oportunidade da sua vida. É viver cada momento com propósito. Pensa aí no seu dia, como é que você administra o seu dia. Às vezes acorda, nem planeja. Vai vivendo, vai trabalhar, come. Gente, isso não é maneira de... Isso não é saber administrar um tempo, um dia que Deus nos deu. A gente teve agora esse Entre Amigas recente, em que a gente deu uma arrumada na cabeça, que a gente deseja que cada um viva com qualidade de vida. E a gente tem, que os homens não sabem, mas o nosso grupo Entre Amigas, assim, estimulado, motivado umas às outras a viver com propósito, a viver com relevância, a aproveitar bem cada oportunidade, a fazer as coisas que são essenciais no nosso dia, a não deixar do nosso tempo devocional, o nosso momento com Deus, porque sem isso, nada. Ter o nosso momento de gratidão, o nosso momento de servir aos outros, trabalhar, de cuidar de si. Aproveitar bem o tempo. Crescer, estudar, conhecer a palavra. Um dia nós prestaremos contas do tempo que o Senhor nos confiou e vai perguntar o que foi que você fez com ele. O que é que você fez com ele? De que maneira você utilizou o tempo que eu te dei. Senhor, eu não tive tempo. Isso é, quando ele diz assim, eu não tive tempo hoje de orar. Não, é que, na verdade, não priorizou a oração. Não é que não teve tempo. Claro que teve. Teve tempo para comer, para fazer tantas outras coisas, para trabalhar. Orar foi porque não priorizou. E a gente deve viver, aproveitar, remir o tempo, aproveitar ao máximo o dia que temos e viver com propósito. Tem um recurso no iPhone, eu não sei se todos têm, que ele mostra o uso do seu tempo ali. Quem tem, mostra lá o gráficozinho do uso do seu tempo. O meu tempo, no celular, o que eu gasto mais tempo é o WhatsApp. É o primeiro lugar, todo sempre mas é uma coisa que a gente utiliza muito para... Não está ali falando bobagem, está ali, está falando com as pessoas. A gente reme, né? Como é? Reme o tempo. Né? Utilizando quantas conversas ali importantes a gente tem, né? Ganha tempo ali, acelera os processos ali, acelera as conversas. Mas sabe qual é o segundo lugar, se você olhar aqui, no meu iPhone? É a leitura da Bíblia. Ela está, infelizmente, em segundo lugar. Nunca consegui passar. Nunca consegui
consegui colocar em primeiro. Mas está lá o tempo que eu levo na Bíblia, e isso eu levo em consideração todos os dias. Quanto tempo eu fiquei no WhatsApp, quanto tempo eu ouvi o Senhor. Sabe que isso eu levo em consideração? E você precisa levar em consideração. E tem lá as outras coisas, né? YouTube. O meu aparece até fotos, que eu amo ficar olhando fotos. Está lá, entra no meu gráfico fotos, notas, que eu gosto também de botar ali nas minhas notas. E está lá, Instagram, aí eu vejo quanto tempo eu fiquei no Instagram. Aí está lá, 5 minutos. Eu disse, opa, tá legal, tá bom aí. Porque se eu for gastar muito tempo, estou perdendo tempo fazendo algo que não ganho. E quando eu utilizo meu tempo de maneira intencional, proposital, eu faço para a glória de Deus. E é dessa maneira que Deus quer que a gente vive, que utilize o nosso tempo. Alguém comentou assim, dá o dízimo do tempo. O que seria dar o dízimo do tempo? Seria se o dia tem 24 horas, mas você não fica 24 horas acordado. Diga que você tira as 8 horas, 3, 8, 24, 16 horas, que você pegue 10% dessas 16 horas e seja dedicado ao Senhor. Seja aquele 10% seja para a oração e leitura da palavra. É interessante, uma maneira de administrar o tempo, de vigiar para que aquilo ali que é essencial não falte. Só que não é somente 10% que pertence ao Senhor, é todo o tempo. Eu tenho que ter cuidado em todo o tempo, se eu estou vivendo para a glória de Deus e aproveitando bem cada oportunidade. Então, o tempo é um recurso que Deus nos dá, que é dele, que ele concede a todos nós para ser administrado. E um dia nós prestaremos contas deste recurso que Deus nos deu. Ok, queridos? Que o Senhor nos ajude a considerar esse recurso precioso e usá-lo para a glória dele. Vamos ver um outro recurso? Tem aqui Eclesiastes 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Enquanto a gente tem força, ele que está dizendo, enquanto a gente tem força, sirva ao Senhor, viva para o Senhor. Vai chegar um tempo, se alcançarmos, está lá no Salmo, né, que depois de 80 é só enfado e canseira. Então, as pessoas dizem, eu não tenho mais contentamento neles. E enquanto a gente está jovem, enquanto a gente tem energia, é que a gente tem que aproveitar toda a nossa força, toda a nossa energia para viver, para nos empenhar para as coisas de Deus, em viver para Deus. Amém? Segundo recurso que Deus nos dá, que dá a todos nós, são o quê? Dons e talentos. Todo mundo aqui recebeu dons e talentos. A gente pode fazer uma diferenciação, o que é talento, o que é dom. Mas talentos são habilidades desenvolvidas, às vezes inatas, coisas inatas e que você não escolheu. Não é a habilidade de tocar um instrumento musical maravilhosamente, a habilidade de compor canções, a habilidade de pintar quadros. Todo mundo desenha. Pode desenhar. Cozinhar, todo mundo cozinha, mas outra coisa é a arte culinária. Todo mundo pode costurar, outra coisa é a alta costura. Todo mundo pode pintar, fazer os bonequinhos de palitinho, outra coisa são os quadros, porque aquilo são talentos, são dons naturais, que você nasceu com eles, você não escolheu, Deus colocou em você. E você vai prestar contas dos dons, dos talentos que Deus depositou na sua vida. O que é que você tem feito com o que Deus tem te dado? Você tem usado para a glória de Deus? Você tem usado para servir aos irmãos, para servir a comunidade? Olha o que diz aqui, Romanos 12:6. Nós temos diferentes dons. Nós temos diferentes dons. Nós somos diferentes uns dos outros. Deus é infinito. E não tem ninguém igual a ninguém. O que eu faço, ninguém faz. O que Siméia faz, ninguém faz. Ela é única. Nós somos únicos. E o mundo precisa de saber dessa faceta divina na sua vida, precisa ser mostrada e revelada através dos seus dons e dos seus talentos. Ali, 1 Pedro 4:10.
Opa. Eu fiz alguma coisa? Aqui, tempo, os dons e talentos. 1 Pedro 4,10, sirvam, olha o que diz a palavra, que foi quem eles leu aqui, lhes sirvam uns aos outros, cada um conforme o quê? O dom que recebeu, como encarregados de quê? Administrar, de que maneira? Bem a multiforme graça de Deus. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Qual foi o dom que você recebeu? O que é que você sabe fazer? O que é que você gosta de fazer? Eu não sei quem alguns já sabem que eu voltei a atender em consultório. Mas alguém me convidou, né? A clínica me convidou para você não quer, sabe o que eu faço? Eu pensei assim, eu posso servir, eu tenho essa habilidade, eu tenho esse dom, eu fui capacitada para isso, eu ainda posso ajudar pessoas dessa maneira. E é isso que eu estou fazendo, e eu estou amando. Eu digo assim, puxa, eu posso. Hoje eu ajudei 16 pessoas. Eu atendi hoje pela manhã 16 pessoas. E eu fiquei muito feliz em poder ter ajudado 16 pessoas com esse talento que Deus me deu. Ontem, por favor, coloque esse vídeo aqui. Olha o que aconteceu ontem. Eu sei que vocês viram lá no Ágape, mas eu quero que a gente assista. Glória a Deus. Quem sabe o que foi que aconteceu ontem à noite, lá na UPA do Clériston, gente? A equipe aqui do Ministério de Ação Social foi lá levar café, cuscuz, o que mais, gente? Leite. Esse abraço e amor. Como é que aquelas pessoas receberam isso? Eles estavam esperando? Não. Pessoas que quiseram simplesmente servir. O que é que eu posso fazer? Alguém um dia me perguntou assim, eu perguntei, por que você não entra no Ministério de Ação Social? Ela me disse, o que é que eu vou fazer lá? Eu disse, vá, que você vai descobrir. Porque lá é no exercício do seu serviço que você vai descobrir o seu dom. Outros perguntam, qual é o meu dom? Vou fazer um teste. Antes de fazer o teste, sirva. Sirva. Traga os meninos do Videira Café, que é a coisa mais linda. A mais linda do mundo. Não somente os jovens, os adolescentes. Agora, estava no churrasquinho, os meninos do caminho servindo. É ali que ele vai descobrir o dom dele. O que ele realmente gosta de fazer é no serviço com as pessoas. Pedir licença à minha esposa aqui, fazer um comentário com vocês sobre o serviço do Videira Café no domingo passado. Preste atenção, uma coisa importante. Essa turma que está servindo, claro, é voluntária, você sabe disso, estão servindo por amor. E é essa turma que está servindo, incluindo os adolescentes do caminho, né? Do caminho, Hebron, todo mundo servindo. Existe uma coisa muito importante que todo mundo precisa atentar para isso. Não é um serviço de um buffet. Porque eu vejo que tem muita gente que reclama. Reclama. Irmãos, a gente está tentando crescer em excelência, mas ele mesmo está tentando crescer e melhorar. Só que a pessoa é tímida. Adolescente de 14 anos, 15 anos, ele vai servir, ele não sabe o que é isso. A gente ajuda, instrui, acompanha, olha. Então, assim, tem muitas deficiências se a gente se pensar como um restaurante, como uma super cantina. Realmente tem. Podia ter mais mesas? Tá, tem. Aí o que a gente fez, digamos assim, da diretoria? A gente passou o olho na quantidade de mesas para comprar, na quantidade de pranchões para aumentar. Beleza? Beleza. Mas aquela pessoa que está servindo, ela está dando o seu melhor. E a beleza está aí. Não está em a gente comprar mais mesa, nem comprar mais pranchão. A beleza está nessas pessoas estarem se dispondo com o coração que elas se dispõem. A beleza está aí. Então, eu quero só pedir assim, da outra vez eu falei sobre o estacionamento, e assim, ajude.
Quando você vê essa pessoa chegando com um espetinho, é mais importante você dar um beijo na pessoa que está servindo, é mais importante elogiar do que provavelmente comer o espetinho. Você pode até dizer, não, pode ficar para você, vou embora. Não, assim também não. Mas, enfim, alguma coisa parecida, meio termo desse aí. E uma coisa linda é que eles estão ganhando nada, gente. Não tem porcentagem nenhuma de ganho em cima do espetinho. E servem com alegria, servem sorrindo e correm para lá e para cá, simplesmente para servir. Isso é lindo demais. Isso é exemplo para a gente. Até as crianças, quando acaba a ceia, acho que vocês veem, né? As crianças pegam a bandejinha, querem recolher os copos, querem servir. É desse modo que a gente se desenvolve e que descobre as nossas habilidades. E você, o que é que você tem feito? Olha o que diz Romanos, eu botei ali Romanos 12, a partir do 6. Eu não vou ler todo, não, porque é muito grande. Mas é o que diz assim, nós temos diferentes dons. E segundo a graça que nos foi dada, segundo a graça que nos foi dada. Diz assim, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se a pessoa tem um dom, ela tem que se dedicar no desenvolvimento daquele dom ali. Se é o que ensina, dedique-se ao ensino. Aqui a gente tem pessoas que estão servindo na escola de princípios, estão ensinando a pessoas que estão chegando, os novos convertidos. Então, e não somente são esses professores da escola de princípios, como temos líderes de conexão que ministram toda semana, e às vezes são membros que não são líderes, que são convidados a ministrar. Quantos aqui já ministraram na conexão sem ser líder de conexão? Então, se é dado a você, você vai ensinar, você vai dar uma aula, você vai ministrar. Dedique-se, faça da melhor maneira possível. É assim que a gente serve ao Senhor. Ainda diz aqui, o que contribui com generosidade. Vai dar, seja generoso. Os recursos são de Deus, a gente está aí para fazer essas salas, os recursos estão aqui. Eu estava comentando ali com a Nils, falando 27 mil reais. Isso não é nada para Deus, isso não é nada. E os recursos estão aqui. É o que contribui, que seja com generosidade. O que preside com zelo. E quem exerce misericórdia com alegria. Foi o que a gente viu aqui. Ontem, o Ministério da Ação Social, com alegria, exercendo misericórdia, amando, como disse Zenanda, amando e abraçando as pessoas. É isso que Deus quer de cada um de nós, que os dons estão aqui distribuídos no corpo de Cristo, porque o corpo funciona bem, com todas as suas partes. E faça com que a sua parte funcione, se dedique para que sua parte funcione muito bem. No que depender de você, vai funcionar muito bem. Amém? Vamos ver aqui mais um recurso que Deus nos deu. As finanças, o nosso dinheiro. É interessante que Deus dá mais, sim, para uns do que para outros. Até na parábola dos talentos, a gente viu que ele deu 10 para um, deu 5 para outro, deu 1 para outro, conforme a capacidade de cada um. Não importa. O importa é que Deus me deu esse recurso. O que é que eu posso fazer? Essas nossas finanças, nosso dinheiro. Outra coisa que pessoas dizem assim, a última parte, a última área da vida de uma pessoa a se converter é o bolso. É esse pensamento de que as coisas são minhas. Eu as possuo e eu não vou dar. Esse é um pensamento absolutamente equivocado. Isso não faz parte do Evangelho. Nós já vimos que nós somos do Senhor, que é tudo do Senhor. Nosso dinheiro é recurso para a obra de Deus, e ele está aqui presente, o recurso de Deus para a obra dele. Mas a casa que Deus nos dá, a casa é para servir. Quando Jesus entra na nossa vida, tem pessoas que nunca receberam ninguém, tem pessoas que não tinham nem mesa na sua casa, e depois entenderam que a casa é para acolher pessoas, e compraram mesa para receber pessoas. E a gente vê, isso acontece aqui no meio da nossa comunidade. Nossas casas são abertas. Está aí Vem Tomar Sopa Comigo, onde todo mundo aqui foi convidado a participar, a sentar à mesa de alguém.
E é para esses recursos que Deus nos dá. É para isso a casa que Deus nos dá. Uma coisa que nós oramos todos os dias, lá nossa casa é enorme. Nós não pedimos uma casa enorme, nem sonhamos com uma casa enorme. Nunca nem sonhei, nem tenho uma casa. Mas Deus, nós recebemos de Deus uma casa. E a gente pensava assim, para que essa casa é tão grande? Depois que a gente foi entender por que a casa é tão grande. É porque nossos filhos, a videira começou ali, nossos filhos cresceram ali. E ali tinha, os adolescentes iam para lá e faziam uma campa dentro. Chegava na sexta-feira à noite, só saía o domingo, depois da celebração. E, às vezes, a gente saía do quarto de manhã. Eu tinha medo até de pisar em alguém, porque estava dormindo em tudo que é lugar. A piscina só tinha cabeça de adolescente, campeonato de futebol. Aquela casa foi usada, feita de tudo ali que vocês imaginarem. Hoje continua aberta. Hoje só nós dois. Aí alguém chega assim, como é que só vocês dois nessa casa enorme? Isso é porque ela nunca fica vazia. Vamos lá, porque é para isso a nossa casa. E a gente ora todos os dias por cada pessoa que bate naquela porta e que entra por aquelas portas, para que sejam abençoados. Use a sua casa para a glória de Deus. Use os recursos que Deus te dá. É para isso que Ele te deu. Ele te deu para isso, para servir. Não é para você tomar posse delas. Tem aquela parábola do rico tolo. Olha como é que é chamada a parábola do rico tolo. Aquele que trabalhou, ajuntou e ganhou tanto que disse, o que eu vou fazer? Já sei. Vou construir celeiros e vou armazenar tudo o que eu conseguir. Vou dizer para a minha alma, agora você pode descansar. E o céu chama essa pessoa de quê? Louco. Essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem reservado, para quem será? Assim é que acontece com aqueles que não são ricos para com Deus. Olha que coisa linda, ser rico para com Deus. Ser rico aqui, isso aqui vai ser destruído. Jesus ainda falou assim, não ajunteis, não acumuleis tesouros na terra, onde ladrões roubam, porque quanto mais dinheiro, mais preocupação. Provérbios ainda diz isso, quanto mais dinheiro, mais preocupação. E outra coisa que a gente estava comentando, assim, parece que quando começa a ganhar dinheiro, não tem um limite. A pessoa quer ganhar mais, e medo de perder, e não pode perder. Pronto, acabou a vida. A vida virou aquela ganância de ter cada vez mais. Olha a figura que eu encontrei na internet sobre a avareza. Eu procurei sobre avareza, porque a Bíblia fala do avarento, que o avarento é aquele que coloca os bens materiais como o Deus da sua vida. Apegado, pessoas apegadas às coisas materiais. Eu sei que alguns de nós, ou se não todos, porque não conhecemos a verdade, não conhecíamos o Evangelho, não conhecíamos Jesus, éramos assim. Mas isso é o que nós éramos. Porque quando a verdade entra, Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não pode, você vai ter que escolher. Não adianta dizer, eu vou ficar rico para, no futuro, eu vou servir a Deus, eu vou sustentar a obra missionária quando eu ficar rico. Eita, que pensamento enganoso. Está dizendo para Deus, Deus, me dê dinheiro, porque se o Senhor me der dinheiro, você já sabe o que eu vou fazer com o dinheiro. Deus sabe. Aí Deus diz assim, eu bem sei, por isso que eu não vou te dar, porque é assim que vai ficar seu coração, como essa imagem. É por isso que eu não te dou. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Eu disse, porque no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não é quando eu tiver muito que eu vou dar, é no pouco. Fidelidade no pouco, é isso que Deus quer ver, fidelidade no pouco. E Ele só vai dar se for fiel no pouco. Se começar para a glória a Deus, os recursos para Ele. Eu me lembrei aqui, uma coisa que a gente sempre fez lá em casa é hospedar pessoas, que a gente gosta muito, porque a gente entendeu que é uma prática cristã,
A hospitalidade é uma prática cristã. A Bíblia fala para sermos hospitaleiros. Abrir a sua casa. Eu não sei se você... Acho que talvez não, porque vem sem conhecer essa verdade. E essa verdade ainda não se torna carne em você, ainda não é revelada, de hospedar pessoas. A gente, há pouco tempo, a gente tinha dois meninos, eram pequenos, o Milinho era um bebê. Quando nós morávamos em Salvador, e o Senhor nos deu, alugamos um apartamento de 3 quartos, a gente estava com 2 crianças, o nosso quarto e um terceiro quarto, que não estava utilizado. E conhecemos um rapaz que ele não tinha onde morar, estava trabalhando quase um trabalho assim escravo, porque morava e dormia, morava no trabalho, então trabalhava 24 horas. Estava ali porque ele não era filho de um pastor lá do interior, então ele não tinha onde morar. E quando a gente ouviu isso, um olhou para o outro e fez assim, vamos chamar, a gente tem um quarto na nossa casa que não usa, vamos chamar essa pessoa para morar conosco? Se você perguntar, não sei quem é a pessoa, não lembro o nome dele, nada. Mas por que nós fizemos isso? Nós chamamos o rapaz. E ele foi morar lá em casa. Em pouco tempo que ele mudou de emprego, pouco tempo que ele estava morando lá em casa, ele ficou desempregado. E aí, morando lá, desempregado. E procurando, começou a procurar emprego, procurar. Um dia ele chegou para mim e fez assim, vocês devem ter orado muito para me chamar para morar em sua casa, né? Eu disse a ele, não, eu nem orei, eu somente obedeci. Porque foi entendimento de que hospitalidade é divino. É isso que Deus quer. E eu disse que foi uma verdade. Nós nem oramos. Nós só mesmo vimos a necessidade. Podíamos suprir e a gente chamou para suprir. É isso que Deus quer, queridos. Com os nossos recursos, com os nossos bens materiais, com o nosso dinheiro, colocar a serviço de Deus. Seja fiel no pouco. Seja fiel nesse pouco, Pai Fernando, eu não tenho. Uma pessoa assim, eu gosto quando eu arrumar minha mesa, quando eu tiver uma coisa melhor, eu vou começar a convidar pessoas para a minha casa. Eu disse, não, faça com o que você tem. Dê o seu melhor. É isso que Deus quer. Faça com o que você tem. E ela começou a fazer com o que ela tinha. E começou a postar, você não sabe nem quem é, nem vão saber. E começou a postar no Ágape a foto dela com as pessoas, recebendo as pessoas em casa com o que ela tem, sendo fiel no pouco. A vida toda, até né, muitas pessoas moraram lá em casa porque não tinham onde morar, ou que iam estudar, ou que veio né, de outra cidade e não tinham onde morar. E a nossa casa sempre esteve aberta para pessoas morarem. Foi um tempo maravilhoso de servir a Deus assim, dessa maneira. O perigo do dinheiro, queridos, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O que Paulo fala para Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, o problema não é o dinheiro, é o amor, é o apego a ele. O apego às coisas materiais. Falei aqui do homem, da parábola do rico tolo que acumulou a riqueza para si, mas não era rico para com Deus. Olha que Paulo fala em Hebreus, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Outro recurso que Deus nos dá, para que a gente administre, e vamos prestar contas da nossa administração, quando chegarmos lá perante Cristo no seu tribunal, são os nossos relacionamentos, são as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Sabe quais são as pessoas, assim, principais da nossa vida e de que dependeu a nossa existência? Quem são essas pessoas? Os nossos pais. Nossos pais. E olha que a Bíblia fala sobre a maneira como nós, que todos aqui somos filhos, todos, qualquer idade, temos pais, como devem tratar os seus pais, e prestaremos contas de como tratamos os nossos pais. Está lá escrito, honrem seu pai
e a sua mãe. Honre seu pai e a sua mãe. Então, pessoas são recursos que Deus nos dá. E as pessoas para serem tratadas do jeito que Deus... Porque se nós não somos nossos, se nós somos do Senhor, de quem é você? Se eu sou do Senhor, você é de quem? Do Senhor. Niles é meu marido. Ele não é propriedade minha. Nem eu sou propriedade dele. A gente brinca, né? Como é o versículo? Professora, ajudadora e dona. Que Cláudio, a Vanessa é ajudadora e dona de Cláudio. Ninguém aqui é propriedade de ninguém. Nós somos propriedade do Senhor. Nós todos fomos comprados. E quem nos comprou foi Jesus. Então, cuidado como você trata o outro. Cuidado, mulher, como você trata seu marido. Você vai prestar contas a Deus da maneira como você trata com ele. Porque é mais fácil tratar aqui as pessoas, né? Tá todo mundo aqui sorridente, todo mundo abraça, todo mundo... Ai, que pessoa maravilhosa! Chega em casa, será que continua sendo essa pessoa amorosa, que abraça, maravilhosa, dentro de casa? Mas a pessoa mais importante, primeiro, jovens, são seus pais. Mulheres são seus esposos. Maridos são suas mulheres. E está escrito como nos relacionar com cada um deles. Não é de qualquer jeito que a gente trata as pessoas, é do jeito de Deus, porque as pessoas são de Deus e são recursos, porque ninguém vive sozinho. Nós precisamos de pessoas para viver. Ninguém vive sozinho. Então, use, entre aspas, use as pessoas para a glória de Deus, trate-as do jeito que Deus quer, ensina que tratemos. Aqui, ó, Efésios 5:33, um versículo conhecido para todos os homens e mulheres. No entanto, também, quanto a vocês, cada um, marido, ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Marido, ame. Marido, ame. Você ame como Cristo amou. Como é que Cristo amou? Ele deu a vida, ele supre, ele abençoa, ele protege, ele ajuda. Seja isso para sua esposa, seja Jesus na sua casa. Mulher, respeite o seu marido. Sabe por que o seu marido precisa de respeito? Cuidado como você trata com ele, como você fala com ele, o tom da sua voz para com o seu marido. Tem mulheres que tratam o marido como se fosse filho. Ah, já falei para você. Gente, está louca. Isso poderia ser antes de conhecer Jesus. É admissível, porque não conhece a verdade. Né? A gente não conhece, então não pode fazer o que não sabe. Mas agora a gente está sabendo. Por isso que nós não vamos ter desculpa dizer que não sabia. Nós estamos sabendo. E temos que crescer cada vez mais em conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então, mulher, respeite seu marido. Cuidado com a maneira como você se relaciona, trata com ele, fala com ele, cuida dele. Você foi dada como ajudadora, não atrapalhadora. Porque tem mulheres que é quase uma pedra de tropeço. Atrapalha o caminho do marido, porque ela está lá tropeçando. Porque a mulher está ali, né, desfazendo o que ele faz. Aqui, outro recurso, além dos nossos relacionamentos, as pessoas que são recursos que Deus nos dá, o nosso corpo. A gente leu aqui, né? Ali, ó, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem? Porque agora vocês já sabem que o corpo de vocês é o quê? Repetindo, o santuário do Espírito Santo que está em vocês. E que vocês, o quê? Receberam de Deus. Receberam o quê de Deus? Temos interpretação de textos. Vocês receberam o quê de Deus? O seu corpo. Você recebeu de Deus. Vou dizer, não é seu. Não é seu. Como é que você está lidando com esse recurso que Deus te deu? Não é para tratar de qualquer maneira, porque é santuário do Espírito Santo e é sagrado. Está escrito que é
sagrado. Então, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, minhas regras. Isso lá fora. Isso quando a gente não conhece Jesus. Mas uma vez que Jesus entrou na vida, opa, esse aqui é santuário do Espírito. Como é que lida com esse corpo? Corpo é matéria. A gente que acha que o corpo não é importante, sem ele o Espírito Santo não está. Não está. Porque ele não vai habitar em templo imundo, em templo sujo. O Espírito é santo. Então, cuide do seu corpo. A gente falou lá no Entre Amigas sobre a importância do cuidado com o corpo. Sabe, gente, o cuidado com a higiene. Não glorifica a Deus uma pessoa mal vestida, mal cheirosa, descabelada, descuidada. Precisa de dinheiro para isso? Não, precisa de sabão e água. Né, gente? Tomar um banho, pentear um pente, não é caro, pentear o cabelo, roupinha limpa. Isso glorifica a Jesus. Glorifica a Jesus. A gente andar de qualquer maneira não glorifica a Deus. Eu vim comer qualquer porcaria, né? Eu vou comer que eu estou com vontade. Sabe que não presta. Sabe que faz mal. Mas faz. Parece que, peraí, não sabe que faz mal, não sabe que isso não serve para você. Pode até servir para o outro, pode até não fazer mal para o outro, mas para você. Cuide do seu corpo. A gente peca quando a gente descuida do templo do Espírito Santo. A importância de manter-se em ativo, da atividade física e da comida, da bebida, do descanso. Isso, todas as coisas são importantes na administração desse recurso que Deus nos deu, que é o nosso corpo. Vamos acordar, queridos. Vamos acordar. Agora a gente já sabe, não tem desculpa de viver de qualquer maneira. Agora a gente já sabe que tudo é importante, que nós somos do Senhor, que nós somos comprados por preço, que nós não pertencemos a nós mesmos, que tudo que temos é dele, tudo que temos é dele. Coloquei ali, ao ser mordomo de Deus, é reconhecer a sua propriedade sobre todas as coisas e usar os recursos que ele nos confiou com responsabilidade, fidelidade e amor, tanto para o nosso próprio bem, quanto para o bem da comunidade e para a glória de Deus. Você é administrador. Se você não sabia, hoje está sabendo. Algumas pessoas fazem faculdade de administração, né? Mas mesmo os que não fizeram, são administradores. Administradores dos recursos de Deus, administradores da sua vida e dos recursos que Deus deu para você. Olha o que Lucas 12, 42 a 48. Olha esses versículos. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo? Está falando para nós. Mordomo fiel e prudente. É isso que Deus espera que sejamos. Mordomos fiéis e prudentes, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo. Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus vai voltar e Ele quer nos encontrar fazendo o que a gente deve fazer, cuidando dos recursos que Ele nos deu, para quando Ele chegar e chamar para prestar contas, aqui, Senhor, e eu vou prestar conta dos bens que administrei. Em verdade, lhes digo que Ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, começar a espancar os empregados, as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, na hora em que ele não sabe, e irá aplicar-lhe o castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Olha, gente, a seriedade disso. Agora a gente sabe, e não faz, não se apronta. Olha o que acontece. Nem faz segundo a sua vontade, será
punido com muitos açoites. Aquele que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mesmo quem não sabe, receberá disciplina, receberá açoite. Quem sabe e não fez, receberá muito. Quem não sabia e por conta disso não fez, também. Porque você tem que saber. Você tem que saber. E uma vez sabendo, praticar. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Às vezes Deus dá muito a uma pessoa, dá muitos recursos, dá muitos bens. Quanto mais bens. Uma coisa linda que a gente vê, a vida de Antônio da Forte Lever, né? Como o Senhor deu para aquele homem? Uma pessoa simples. Mas ele ali, Senhor, quando a minha empresa estiver grande, eu vou te servir na obra missionária. Eu falei, não. Eu falei, não. Ele disse, eu quero colocar os meus recursos nas tuas mãos. Teve lá um problema lá com a filha dele. Senhor, tudo é teu. O lucro da minha empresa é para o Senhor. Ele já tinha empresa e Deus abençoou e colocou a mão e a gente vê o que através desse homem Deus está fazendo aqui em todo esse sertão, né, do Brasil. Não somente aqui, ele viaja muito pelo mundo aí, o tempo todo. Uma pessoa que vive para a glória de Deus. Né? Então, foi muito foi dado. Agora também vai ser muito exigido. Aqui é muito dado, muito exigido. Se Deus está te dando muito, Ele vai exigir muito. Porque você tem muito para dar. Ele quer que você dê muito. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Já estou encerrando. Botei esses 2 versículos. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo. O bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, que somos nós? O que se requer de nós? Vamos ler juntos? É que cada um deles seja encontrado fiel. E que naquele grande dia ouçamos Jesus nos dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Quem deseja ouvir isso no final, então tem que considerar muito bem a sua vida hoje, para que a gente ouça naquele dia: muito bem, servo bom e fiel. Olha que coisa linda. É o que todos nós desejamos alcançar. Meus amados, eu queria que a gente ficasse de pé nesse momento. Nós temos uma palavra muito explícita, clara, né? Então, eu quero chamar os pastores que puderem vir aqui subir na plataforma. Nós vamos orar e vocês vão estender as mãos. Aliás, se quiserem ficar também impondo as mãos. Mas nós temos 5 coisas que foram ditas aqui. Primeiro é o tempo, o uso do tempo, o desperdício do tempo. Segundo, os nossos dons, o desperdício ou não dos dons e talentos. Terceiro, as finanças, o apego às finanças, o uso indevido, os gastos desnecessários, as dívidas por descontrole. O quarto recurso são os recursos das pessoas que Deus te deu, seu marido, sua esposa, seus filhos, você deve cuidar. Tem gente que desiste de cuidar do filho, desiste, porque não tem mais jeito. Isso é o pecado e o nosso corpo. Essas 5 áreas aqui, eu queria que você saísse do seu lugar, se você, uma dessas áreas você quer consertar hoje, se for o uso indevido do tempo. Se eu vou sair do Instagram, eu vou parar com esse negócio de ficar assistindo todos os vídeos do YouTube. Então, você vai dar um passo aqui à frente, se for isso. Se for um conserto na sua área financeira, eu quero chamar você aqui à frente, a gente vai orar. Fernanda vai orar por você e os pastores vão colocar as mãos, porque a gente, quando ouve uma palavra, a gente tem que jogar orvalho em cima da semente. A palavra cai na terra, joga orvalho em cima e ela vai dar fruto para a glória de Deus. Então, eu quero que você venha aqui à frente, em nome de Jesus, daquilo que Deus falou com você. Uma das 5 coisas, talvez uma pessoa venha com as 5, mas não faz diferença, ela vai vir aqui daquilo que Deus lhe chamou.
E a gente vai orar, os pastores vão colocar as mãos. Quanto mais você chegar à frente, ajuda um pouco para o pessoal chegar. Muito obrigado. Chegar atrás e poder se colocar. Pastores, por favor, acho que não vai dar para colocar a mão em todo mundo. Então, se você puder vir aqui em cima, os pastores, estendendo as mãos. E Fernanda vai fazer uma oração, notando que você vai trazer um dos recursos ou um dos 5 recursos para que Deus utilize para a glória dele, em nome de Jesus. Pode orar, Fernanda. Apresente esse recurso a Deus. Você pode colocar assim a mão. Vou dizer, Senhor, essa área aqui. Coloca qual a área que você quer ajuda, a graça do Senhor para a fidelidade. Jesus, nós estamos todos aqui diante do Senhor, todos diante do Senhor, todos aqui diante da Tua palavra, da luz que o Senhor acendeu sobre nossos corações, sobre nosso entendimento essa noite. Nós precisamos da Tua graça, que o Senhor nos ajude. Nós chegamos, Senhor, na igreja, todos contaminados, todos, Senhor, desviados da verdade da Tua palavra, e queremos essa noite que o Senhor nos ajude a consertar, Jesus, uma vez que a Tua palavra tem poder para transformar, que essa noite a palavra Tua ministrada transforme esta área desta vida, Jesus, que precisa de uma intervenção Tua, de uma revelação do Teu Espírito, de uma verdade que venha e que nunca mais se apague, que faça parte desta vida, a partir desta noite, Jesus. Recebe, Senhor, isso que Teus filhos estão apresentando a Ti, essas áreas que precisam de conserto e que precisam de fidelidade. Que o Senhor conceda a Tua graça sobre cada um de nós, porque nós queremos ouvir do Senhor naquele dia, nos chamando de servos bons e fiéis. Queremos, nos ajuda com a Tua graça a sermos fiéis no pouco que o Senhor tem nos confiado. Concede fidelidade aos nossos corações e o entendimento, Senhor, de que nós não somos de nós mesmos, de que nós somos comprados por Ti, pertencemos a Ti, que tudo que temos é do Senhor, tudo que somos é do Senhor, pertence a Ti, que esta verdade se torne verdade encarnada em cada coração essa noite, Pai. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.